Bruxaria, feitiços, rituais, maldições. Quais as diferenças entre a bruxa da vida real e a bruxa que habita os filmes de Hollywood que voa em vassouras? Por que as bruxas são retratadas dessa forma? Será que alguém tem interesse em jogá-las nas sombras? Ou as sombras são elas mesmas? A bruxa ela é sempre representada como a mulher feia, corcunda, velha, que fica fazendo poções maléficas dentro do seu caldeirão, mas isso não tem nada a ver com a realidade, né? Com a verdadeira figura da bruxa, porque a Wicca ela é uma religião extremamente positiva. Será que é uma religião satânica? Será que é uma religião que prega o diabo? Na verdade não é nada disso, né? Basta a gente olhar um pouquinho para o próprio panteão da Wicca e para o próprio conjunto de conhecimentos e as próprias práticas da Wicca, que a gente não vai encontrar nada disso. Então ela não tem nada de uma bruxaria do mal, não tem nada de uma religião voltada para o diabo, nada disso. Isso é muito mais um discurso do outro lado, um discurso da ortodoxia, digamos assim, que não gosta de ver religiões tão diferentes assim, né? Eu diria que a Wicca é muito inocente nesse sentido, né? Ela não vai fazer mal a ninguém. Tem muita mistificação em cima da bruxa. A bruxa não é mal, diferente dessas bruxas aí que a Walt Disney mostra, né? Que deixou as pessoas com má impressão sobre a bruxa. A bruxa é uma pessoa comum que anda no meio das pessoas, que trabalha, que estuda. A palavra Wicca vem do termo inglês witchcraft, que significa bruxaria. E, ao contrário do que muita gente pensa, ela trata-se de uma religião nova que se inspira nas antigas religiões pré-cristãs da Europa Ocidental. A Wicca surgiu no início do século XX e popularizou-se na Inglaterra nos anos 50, através de Gerald Gardner. Sua influência foi crescendo ao longo das décadas, dentro de um movimento conhecido como New Age, ou Nova Era. E atualmente é a religião que mais cresce nos Estados Unidos e a segunda que mais cresce no mundo. A Wicca tem que ser entendida dentro do meio Nova Era. E no meio Nova Era a gente tem uma questão de que há uma valorização do feminino, porque o feminino busca a espiritualidade, não a instituição religiosa, porque o feminino busca a sensibilidade, não a racionalidade. Então essas coisas vão sendo valorizadas por esse meio Nova Era. A maior força que regeria a Wicca é o próprio conceito da deusa, da grande mãe, como a incriada e a criadora de tudo o que existe. Além da deusa, nós acreditamos em um complemento masculino que nós chamamos de o Deus. Ele é chamado de o Deus cornífero, o Deus chifrudo, o Deus astado, que não tem nada a ver com a figura do mal, nem com a figura do demônio. Essa figura foi pervertida na Idade Média, na época em que caçavam as bruxas, mas a deusa e o Deus representam o feminino e o masculino que criam toda a existência. O pentagrama é um símbolo muito importante para nós, né? Da mesma maneira que um católico se reconhece pela cruz, nós nos reconhecemos pelo pentagrama. Segundo historiadores, o pentagrama foi primeiramente estudado por matemáticos da antiga Babilônia, para somente séculos depois ser adotado como principal símbolo da religião Wicca. Para os wiccanianos, o pentagrama representa a união dos 4 elementos: ar, fogo, terra e água, com o espírito representado pela quinta ponta da estrela. Ou seja, é o homem em perfeita harmonia com a natureza. A magia ela é definida única e exclusivamente como a arte de alterar os fatos de acordo com a nossa vontade. Em cada religião isso se expressa de uma maneira diferente. A magia na Igreja Católica poderia ser exemplificada com um católico acendendo uma vela para um santo fazendo um pedido. A magia das pessoas do Candomblé ela é feita quando você faz uma oferenda para os seus orixás. O círculo mágico para nós, na Wicca, é o nosso templo sagrado. Antes de começar qualquer ritual, nós lançamos um círculo mágico e conclamamos as forças da natureza, os deuses antigos, para estarem conosco dentro desse círculo. Todos os rituais são usados os 4 elementos da natureza. A bruxa não trabalha sem ser com outra coisa. Ela usa os elementos da natureza em favor dela. E todo ser humano pode usar. A Wicca é uma religião de origem pagã. Ao contrário do que se pensa, o paganismo não tem relação alguma ao culto ao demônio. Em termos religiosos,
O paganismo é o culto e o respeito às forças da natureza. Para eles, toda a natureza é viva e sagrada. Saber disso traz a todos os praticantes da Wicca o poder de controle e equilíbrio da natureza usado a seu favor em rituais e feitiços. Agora nós vamos dar início ao grande ritual da deusa Vênus, ritual do amor da lua cheia, saudando agora aos 4 elementos da natureza. Ó grande deusa da lua cheia, te saudamos agora em sintonia com a deusa de Vênus, para o amor, a prosperidade e a união. Obrigada a todos os mentores meus espirituais, ao meu espírito do fogo que me acompanha. A vassoura, ela tem proteção, ela faz a limpeza da casa energética, não é a limpeza do chão, tá? Ela limpa energeticamente a casa da pessoa, ela tira mau espírito. Se a bruxa vai viajar, ela tem que avisar para a vassoura que ela está indo para que a vassoura proteja ela. Então a vassoura, ela é proteção. Coloque nesse centro tudo que você deseja que seja limpo de seu caminho. Mentalize tudo que você deseja limpar. Começar um ciclo novo. Vamos varrer! Isso! Deixa o caldeirão, o fogo limpar tudo isso! Isso! Ainda existe um mal que nenhum feitiço conseguiu derrotar: o preconceito religioso. Ele começou a atingir os praticantes de bruxaria nos tempos da Inquisição, quando foi alimentado pelo cristianismo. Naquela época, o cristianismo estava em ascensão e travou uma verdadeira guerra santa para acabar com as religiões pagãs e assumir sua hegemonia no mundo. Infelizmente, o preconceito foi se disseminando através dos anos e continua presente nos dias de hoje. Um preconceito que foi construído em base de uma falsa verdade sobre a religião Wicca. Muito preconceito. Vocês não têm noção e ideia. Nossa, é preconceito demais. Eu já recebi até ameaça de pessoas pela internet. E no começo eu gostava de falar, eu me expunha bastante, mas a partir de então eu comecei a me fechar mais. Então é um segredo, eu quase não conto, porque eu fui ameaçada até de morte. A bruxa tem que ter muita coragem para falar que ela é. Porque tem preconceito e tem muito preconceito, muito. No caso da Wicca, por ela falar de bruxaria, feitiçaria, por ela falar de uma deusa, por ela se propor a falar de um deus cornífero, por ela praticar rituais em determinados, alegando rituais muito antigos, muito milenares, etc., acaba chocando algumas pessoas, né, que num primeiro momento estranham. Mas há uma reação da ortodoxia, que eu chamo assim, e isso não acontece só com a Wicca, por exemplo, a própria Nova Era, que apregoa que o Deus está dentro de você, que apregoa a ideia de uma espiritualidade do self, que apregoa a ideia de que você não precisa da instituição, que a instituição é negativa, que vai falar mal da igreja, etc., a reação da igreja é se colocar contrária a isso. Eu acho que o maior preconceito que eu tive foi na minha própria casa, até as pessoas da minha casa entenderem que o que eu estava fazendo era legítimo e não tinha nada a ver com o mal. Mas conseguir romper as barreiras do preconceito na minha casa foi uma coisa muito difícil. A minha mãe não queria saber de nada dessas coisas, não queria que eu me envolvesse com nada disso. Jogou um monte de coisas minhas fora, jogou meu tarô fora. Os meus instrumentos mágicos só não foram jogados fora porque eu recolhi eles antes e pedi para minha tia guardar. Anos se passaram e a fogueira continua acesa. Wiccanianos, pagãos, todos aqueles que não compartilham da mesma crença que a maioria, servem de combustível para que o fogo da intolerância continue queimando. Quer matar, quer falar, fala que é do demônio. O demônio nem existe. Né? O demônio é a própria pessoa, onde já se viu? Vai matar um ser por causa de uma religião? Quem que é o demônio?
É o demônio demônio ou é o demônio pessoa? Eles vão resgatar que a bruxaria é uma forma de culto, é uma forma de sabedoria muito antiga. Esse é o discurso deles. E que não tem nada a ver com essa bruxaria para o mal. Né? Pelo contrário, eles vão dizer que é um tipo de bruxaria que lida com forças mágicas, com forças da natureza e etc., mas que não teria nenhuma conotação de mal e etc. Se nós ficarmos presos a conceitos, a valores, a crenças que não fazem mais significado para o nosso mundo, nós vamos continuar sendo tudo que os nossos ancestrais foram para essas pessoas que têm interesses, um joguete. Então, a Wicca, ela propõe que o ser humano assuma o seu papel de artífice do mundo, do planeta e de co-criador, né? Então, eu acho que a Wicca não contribui com isso somente no Brasil, mas no mundo todo. Não tem mais lugar para o preconceito racial, social, de gênero, né? Tudo isso é obsoleto. Não dá mais para a gente viver num mundo onde as pessoas elas medem as outras pela cor da sua pele, ou pela sua opção sexual, ou pela sua classe social. Isso é um absurdo. Será que a força que nos olha por além das estrelas se agradaria com tamanha intolerância religiosa?